Oi, gente. Me confirmem se o áudio tá bom para vocês. Boa noite. Vamos começar aqui mais uma live. Como é que vocês estão nessa quarentena? Oi. Confirmem aí se o áudio tá bom. Se tá legal, se tá dando para ouvir bem. Tá sim? Ah, ótimo. Já vamos começar aqui, hein? O pastor tá entrando. Oi. Olá, tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem baixinho. É bem baixo, é? Ah, e agora resolveu. Acho que era meu volume. Eu aumentei aqui no celular e eu consegui ouvir bem. Tá me ouvindo bem Tudo agora? bem? Tudo Agora eu bem, tô. que bom. Seja bem-vindo aqui às lives do Levante Popular da Juventude. A galera aí no Rio já tem uma parceria forte contigo. Sim, A gente está realizando diariamente esses debates e tal, conversa que foi uma forma também da gente manter a militância na ativa, né? Enfim, pensando junto, nesse momento difícil de quarentena, cada um nas suas casas, mas em alguma medida isso aqui faz com que a gente coloque as nossas inquietações, né? Enfim, pense coletivamente sobre o que está acontecendo. Então, é um pouco do que tem acontecido aqui todos os dias. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. A galera estava muito na expectativa dessa conversa contigo. obrigado. Eu agradeço muito E pelo convite, pela possibilidade dessa troca entre nós. que bom. Eu estou vendo aqui a galera entrando, mandando vários corações. Boa noite para todo mundo. Paraíba presente. É, sejam bem-vindos também todo mundo que está assistindo essa live. A gente vai começar aqui esse bate-papo com um roteirinho que a gente organizou, mas a gente também sempre recebe as perguntas, enfim, os comentários da galera que está assistindo. A nossa galera da comunicação vai registrando e no final a gente traz aqui para a conversa, tá? Então, quem quiser já ir deixando seus comentários, suas questões, pode mandar bala. E vamos começar. Vamos Pastor, lá. a primeira coisa que eu queria saber de você é, é que a gente sabe que a igreja já cumpriu diferentes papéis ao longo da história, né? Mas no último período a gente tem observado um crescimento de um certo conservadorismo na igreja evangélica e a gente queria saber um pouco o que é que tu acha desse movimento e qual é o papel, né, de líderes religiosos como você, assim, que representam um pensamento progressista nesse momento, né? Eu acho que em alguma medida também esse crescimento do conservadorismo adere para um lado, né, mas também gera muito preconceito para outro, né? Então, muitas pessoas de esquerda muitas vezes não conseguem ouvir falar em igreja, pastor, padre, que já considera que né, são ideias contrárias às suas, já tem menos abertura para ouvir. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse movimento. Entendi. Pois é, você me ouve bem? Sim, escuto bem. Certo. O campo evangélico, ele é muito plural e heterogêneo. Ele não é monolítico nem coeso. Nunca foi assim e não é assim. Portanto, toda generalização tende ao equívoco e pode até ter uma certa margem de preconceito. Eu reconheço que existem lideranças evangélicas extremistas, bélicas, com muito poder político, econômico e midiático, e cujo discurso tem muita reverberação na sociedade, muita capacidade de influência. Então, existe sim uma parte desse campo evangélico que é plural, que é conservadora na base e é extremista na sua postura de liderança. Então, eu reconheço isso. Agora, seria um equívoco achar que todo evangélico é conservador. O campo evangélico é plural, é popular, é majoritariamente composto por mulheres e pela população negra,
é composto por trabalhadores e trabalhadoras desse país e que muitas vezes tem na fé um recurso fundamental de existência, de sobrevivência num mundo tão injusto e tão desigual. Então, eu acho que é preciso uma análise equilibrada. Tem um conservadorismo perigoso, sim. Tem um projeto de poder antidemocrático contra o povo e contra os pobres, sim, com uma perspectiva religiosa evangélica, mas isso não dá conta da pluralidade das experiências evangélicas no Brasil. O meu papel é tão simplesmente ser mais um. Eu não gosto de ficar reivindicando um lugar de destaque, entende? Eu sou apenas mais um pastor dentro de uma tradição evangélica popular comprometida com a justiça social, com a Mãe Terra e a celebração da diversidade. Então, eu costumo dizer assim, para exemplificar, se existem hoje pastores fundamentalistas por aí destilando ódio, Martin Luther King também era evangélico, entende? Apenas como um exemplo de que o campo evangélico é plural, não deve haver uma análise que generaliza, a gente deve buscar uma ponte de diálogo, até porque se trata de uma fé cada vez mais popular nesse país. Então, a minha tarefa é humildemente lançar luz sobre o Evangelho de Jesus, que é uma narrativa de amor e de solidariedade, e também lançar luz sobre a diversidade do campo evangélico e a quantidade linda de experiências evangélicas populares e progressistas que existiram no passado e que existem no presente. E que estão enraizadas, né, em todos os lugares. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem cada vez mais conversado sobre. As igrejas evangélicas, elas estão presentes na vida do povo, elas estão nas periferias, elas estão com mulheres, trabalhadores, como você falou. Então, eu acho que é muito pertinente, por isso que a gente queria tanto fazer essa conversa, para que as pessoas também tivessem a abertura, né, de ouvir e compreender que, na verdade, existe uma disputa, né, nesse terreno. E até comentaram aqui, uma pessoa entrou e comentou, Jesus era revolucionário, né? Então, tudo depende desse olhar do trabalho, de como se constrói. E eu li em algumas entrevistas suas, eu não sei se foi o que você falou mesmo, mas se não for, você explica. Mas eu li que você fez alguns comentários como, tipo, existem alguns líderes de igrejas evangélicas que conduzem as igrejas mais como um empreendimento de fé, né? Abandonando um pouco aquela ideia de comunhão, de comunidade, e inclusive criando um ambiente antidemocrático para mulheres, negros, para pessoas, inclusive, que são de religiões de matriz africanas e tal. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa afirmação, se você fez. Fiz sim, fui eu, admito. Na verdade, Que bom. eu chamo isso de mercantilização da fé. A experiência da fé é uma experiência de abertura ao infinito, de abertura à humanidade, de abertura à natureza, ou deveria ser. Ou seja, essa sede humana por transcendência, essa sede humana por um sentido absoluto de vida, essa sede humana de plenitude. Eu costumo dizer que a origem da experiência religiosa é a saudade de Deus. Saudade de Deus aqui no sentido de um sentido generoso e pleno para a vida. Então, a experiência religiosa deveria provocar abertura, diálogo, comunhão, empatia, sensibilidade humana, senso de justiça, ou seja, abertura ao infinito, abertura à humanidade, abertura à natureza. Mas o sentimento religioso genuíno, muitas vezes, é sequestrado por uma perspectiva de lucro, de enriquecimento, de manipulação da fé. Ou seja, ao invés de libertar, oprime. Ao invés de suscitar generosidade, partilha e solidariedade, reproduz a lógica da competição, da meritocracia e do individualismo. É a famosa teologia da prosperidade, que na verdade é a teologização do capitalismo. O indivíduo, crendo em Deus, indo à igreja, dando suas ofertas,
ele vai enriquecer materialmente, ele vai prosperar economicamente. Essa narrativa é absurda, essa narrativa falsifica a realidade, essa narrativa não tem respaldo na vida de Jesus e nos ensinamentos do Evangelho. Então, isso é, na verdade, muito menos igreja, no sentido corpo de Cristo, comunhão, solidariedade, caminhar junto. Isso vira mais empreendimento econômico religioso, em que algumas lideranças enriquecem, e muito, às custas da fé de um povo pobre, trabalhador e explorado. Então, ao invés de perceber que a pobreza é fruto de injustiça, concentração de renda e desigualdade, a pobreza passa a ser explicada pelos méritos do indivíduo, por sua falta de fé, por exemplo. Isso é absurdo, isso não conscientiza, isso reforça laços de opressão, isso sacraliza uma sociedade injusta e desigual, mas isso é rentável, lucrativo e altamente atraente para algumas pessoas cujo Deus é o próprio bolso, cujo Deus é o seu próprio projeto de poder e de enriquecimento. Então, por um lado, tem a mercantilização da fé. Por outro, que você falou, tem o conservadorismo comportamental. Tem, na verdade, o reforço religioso de opressões históricas, que acabam colocando a mulher num lugar de submissão, que acabam vendo como algo do mal as manifestações religiosas e culturais do povo negro, que trata a população LGBT como uma população pecaminosa ou em pecado. É uma narrativa fechada no dogma, fechada na doutrina, que não consegue viver a experiência religiosa pela dimensão do amor, porque o amor não vai ficar em silêncio diante do machismo. O próprio amor vai colocar nós, homens, numa situação de questionamento do nosso privilégio e necessidade de mudança, de arrependimento, de transformação das nossas atitudes. O amor não vai ficar quieto diante do racismo, o amor não vai ficar quieto diante da LGBTfobia, o amor não vai ficar quieto diante da concentração de terra, de renda, de riqueza, o amor não vai ficar quieto diante da subnutrição, da fome. Por quê? Porque o amor ético não é um sentimento romântico, privatizado, circunscrito a uma casa e a um casal. O amor ético é aquele que nos cria para o outro, para o próximo, para o bem comum. Portanto, o amor conscientiza, o amor humaniza, o amor nos faz sentir a dor do mundo como se a dor do mundo fosse o nosso próprio mundo de dor. Portanto, de um lado tem o empreendedorismo econômico religioso, perverso e absurdo, que enriquece alguns líderes. Do outro lado, tem um conservadorismo comportamental que coloca o dogma acima da dignidade humana e acaba reforçando mecanismos violentos de opressão, especialmente contra mulheres, negros, religiões de matriz africana e LGBTs. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, isso não tem nada a ver com a essência da experiência religiosa, isso não tem nada a ver com essa abertura ao infinito e ao outro, que deveria ser a característica de uma experiência religiosa saudável, profunda, verdadeira e amorosa. Eu falei demais, desculpa. Com certeza, não, muito obrigada. Acho que é muito importante ouvir isso, sabe? Porque é triste, porque essa realidade que você apresenta, na verdade, ela é um abuso da boa-fé das pessoas, né? Então, as pessoas acreditam, elas estão ali porque precisam, porque alimentam suas almas e acabam sendo enganadas, e, enfim, é um abuso mesmo, né? É uma coisa que eu acho que precisa ser denunciada, para que a gente consiga, de fato, cultivar essa igreja, né? Essa igreja que, de fato, respeita o que Deus, o que Jesus disse para nós, né? E uma outra coisa que eu vi você também comentar foi o seguinte, que eu particularmente diria a mesma coisa, né? É que provavelmente hoje matariam Jesus de novo e matariam Jesus em nome de Jesus. Queria que você comentasse um pouco isso, eu achei muito forte, assim, e é um pouco da sensação que eu tenho, sabe, quando eu vejo as pessoas falarem de armas e em nome de Deus ao mesmo tempo, sabe? Pois é. Jesus incomodou os moralistas religiosos
que colocavam a doutrina acima da dignidade humana. Então, Jesus de Nazaré congregou no meio da diferença, da diversidade, acolheu as pessoas definidas como marginalizadas, as pessoas com má fama. Então, Jesus quebrou totalmente esse dogmatismo comportamental e andou com as pessoas que eram alvo de preconceito e de vários estigmas sociais. Incomodou, portanto, os moralistas religiosos, porque a sua moral era a moral do encontro, da relação, do amor, da celebração da diversidade. Jesus também incomodou aqueles que enriqueciam, porque ele denunciou o acúmulo de riquezas como fruto de egoísmo e insensibilidade. Nas mãos de Jesus, tudo se dividia e por isso se multiplicava. Jesus repartia, não acumulava. Então ele incomodou o dogmatismo comportamental e incomodou aqueles que acumulavam riquezas para si a partir do suor dos pobres e dos trabalhadores. Além disso, ele incomodou o poder político instituído, porque ele era uma figura que proclamava a autoridade de Deus, e não de um Deus chefe, não de um Deus patrão, mas de um Deus amor, sobre tudo e sobre todos. Então, para Jesus, o amor de Deus estava acima do imperador romano. O amor de Deus estava acima do sumo sacerdote do templo. Porque para Jesus, toda regra deveria se converter ao amor. Toda dinâmica política devia se submeter ao amor. Mas não um amor barato e vazio. Um amor que sacraliza a vida, que denuncia a opressão e que tem os pobres e os oprimidos como centralidade. Esse foi Jesus da periferia de Nazaré. Homem pobre, perseguido, vigiado, porque incomodou as estruturas do poder político-religioso da sua época. Tanto é que ele não morreu de velhice, também não morreu de doença. Ele foi preso, torturado e executado pelo Império Romano a pedido do sistema religioso. A ordem matou Jesus, a lei matou Jesus, o Estado matou Jesus, o moralismo religioso matou Jesus, porque Jesus quebrava essas estruturas de poder e anunciava um reino onde a centralidade era a comunhão, a quebra de hierarquia, a partilha, o fim do acúmulo material e a diversidade, o encerramento de toda a opressão. Ora, nós vivemos no mundo hoje de acúmulo material, de fundamentalismo religioso e de discursos de ódio. O mesmo Jesus de Nazaré seria o mesmo ou mais incômodo ainda, porque o sentido da sua vida celebra a partilha de bens, o respeito à diversidade e o fim de toda a hierarquia. Não tem palácio, não tem tapete vermelho, não tem luxo, não tem patrão, não tem senhor. Somos todos irmãos e irmãs numa unidade que não oprime, uma unidade que engloba a diversidade. Portanto, de novo o sistema reagiria a Jesus. De novo o sistema veria Jesus como um incômodo, como um risco. De novo, muito provavelmente matariam Jesus em nome desse Jesus guerreiro, eurocêntrico, patrão, armado e violento que historicamente se imaginou como Jesus verdadeiro. Mas esse Jesus forjado na violência, no poder e no luxo, não tem nada a ver com o Jesus da periferia de Nazaré. Sim, e inclusive falar assim, em violência e nessa relação, o presidente Jair Bolsonaro, ele se diz evangélico, mas ele também reforça discursos de ódio, discursos de violência, e em meio a essa crise que a gente está vivendo, sanitária, política, econômica, ele tem colocado o lucro acima da vida das pessoas, né? Com esse discurso de que a economia vai ser mais prejudicada do que algumas milhares de pessoas que vão morrer diante do coronavírus. Então, eu queria que você também fizesse um comentário sobre isso, como é que você avalia esse tipo de postura vinculada
a prática cristã, né, a fé, enfim, usando a religião para fazer, e fazendo ao mesmo tempo esse tipo de comentário, e tendo esse tipo de prática, né? Isso é um uso interesseiro da religião, né? O presidente da República se movimenta pensando no seu poder, no seu ego, no seu projeto. Não é, na minha opinião, uma relação genuína e verdadeira com a fé e com a experiência religiosa. É ali um projeto de poder, é ali um projeto pessoal, é ali um uso interesseiro, utilitário, para benefício próprio da experiência religiosa. Eu falo isso com muita sinceridade. Aquilo que Bolsonaro coloca como visão de mundo é absolutamente incompatível com a mensagem de Jesus. Recentemente, eu ouvi de uma irmã na fé em Cristo dizendo o seguinte, que ela votou em Bolsonaro em 2018. Então, ela... Você me ouve bem? Ouve, sim, eu escuto sim. E sim. Então, daí eu disse assim, mas meu Deus, o que é necessário o presidente fazer para que essa pessoa Sim, entenda que não tem nada a ver sim, com Jesus aquilo que com ele certeza. propõe? Na verdade, não é nenhuma novidade, ele sempre defendeu ditadura. Sempre Ele defendeu. sempre Na exaltou campanha ele tortura. falou o tempo inteiro isso. Sim, ele sempre fez sinal de arma, ele sempre teve discurso de Exatamente. ódio, ele sempre foi indiferente ao sofrimento do povo, dos pobres e das minorias. Ou seja, há muito tempo ele já deu sinais de que a sua perspectiva de vida é bélica, é de ódio, é de violência, é de eliminação do outro, é de desprezo com relação à vida e à dignidade humana. Isso não tem nada a ver com a ética do evangelho, que é a ética do amor. Portanto, eu lamento muito essa compreensão e acho que o presidente não tem o coração aberto para a vida, para o próximo. Eu acho até que ele deve sofrer muito por ser quem é. Eu acho que ele não deve dormir em paz, eu acho que ele não deve acordar feliz, eu acho que ele não deve ter momentos de leveza sincera, eu acho que o sono dele deve ser pesado, porque uma pessoa que carrega tanta mágoa, tanto ressentimento, tanto ódio, tanto espírito beligerante, não dorme em paz. Não tem tranquilidade verdadeira, não tem felicidade de fato, não desfruta de nenhum momento singelo na vida. Portanto, eu acho que é mais uma pessoa que usa a experiência cristã contra o Cristo, contra o Evangelho, contra a vida, contra a dignidade humana. É algo perverso, diabólico. Com certeza. A gente sempre achou isso contraditório, mas na verdade a palavra correta é oportunista, né? É usar da fé das pessoas, usar da religião com interesses de poder, com interesses políticos, né? E falando de uma coisa boa, bonita, é que você teve uma participação no Carnaval, no desfile da Mangueira, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco de como foi essa experiência, desfilar no Carnaval. Eu sei que você recebeu muitas críticas, mas também recebeu muitos elogios, né? Então, sempre que a gente faz, né, uma ação que mexe, que cutuca com o que está dado, né, com os padrões, gera opiniões, enfim, diversas. Mas da nossa parte a gente enxerga veio como um negócio bonito, alegre, né? Enfim, o carnaval é uma festa popular incrível, né? Assim como a igreja está muito enraizada e é muito popular, o carnaval também é muito popular. E a Mangueira, especialmente, tem cumprido papel assim muito importante, né? Trazendo nos seus sambas enredo temas fundamentais, temas relevantes para a sociedade refletir, né? Então você teve essa participação, queria que você compartilhasse um pouco para a gente como foi, o que foi para você, né? Desfilar no carnaval. Ah, foi maravilhoso, eu concordo. Acho que o carnaval é uma expressão cultural popular. A visão fundamentalista que trata o carnaval como algo errado é uma visão preconceituosa e, no fundo, racista, porque olha para as manifestações populares e que tem relação direta ou indireta com a África, com a negritude, com a ancestralidade negra como algo do mal. Então, essa visão reproduz um olhar colonizador
eurocêntrico e racista, numa linguagem religiosa. Eu vejo o carnaval como festa popular, que inclusive gera emprego, gera renda e que pode ser uma experiência muito bonita, muito gostosa, de celebração, de amizade, enfim, e por aí vai. Daí a Mangueira fez um enredo lindo, né, sobre o Jesus da Bíblia. Assim, para mim é o Jesus da Bíblia, o Jesus que caminha com Com o povo, certeza. com os oprimidos, identifica com a causa das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, dos indígenas, dos quilombolas, dos moradores e moradoras de rua, porque é o Jesus que você vai encontrar no rosto e no corpo daqueles que são alvo de violência, que são alvo de opressão. Isso está na Bíblia, isso não é uma invenção. Esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus de Nazaré, que a gente falou agora há pouco, que incomoda tanto, muitas vezes, os próprios cristãos. E daí eu fui chamado para fazer uma das faces de Jesus no desfile. Eu fiz o Jesus que entra em Jerusalém montado num jumentinho, que é o Jesus do povo, os pobres. Essa é uma passagem linda da Bíblia, porque o imperador romano, César, ele costumava entrar nas cidades com pompas, circunstâncias, com a sua elite e montado na sua cavalaria. Então, a imagem do imperador entrando na cidade com riqueza, com opulência, longe do povo e montado na sua cavalaria. Jesus é o rei que entra no meio do povão montado num jumentinho. Então, esse texto bíblico é um texto de contrapoder, de denúncia. Jesus da gente, dos pobres, dos maltrapilhos, daqueles que foram chamados de últimos, e Jesus chamou de primeiros. Daqueles que foram chamados de errados, e Jesus disse, olha para eles, porque eu estou no meio deles. Então, imagina a minha emoção como pastor, Linda. como artista, como amante do carnaval, representar o Deus da minha vida, que é Jesus. Eu fiquei muito feliz. Participei com maior alegria, com maior empolgação. Recebi muitas críticas, mas já esperava. Mas também fiquei muito impressionado com o carinho. Muita gente ficou emocionada e viu ali um grito de liberdade, sabe? Jesus, quando dizia o rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão, favela pega vitória. Então, assim, lindo, potente, bíblico, genuíno, humano, sagrado, espiritual, carnaval. Eu fiquei feliz da vida e honrado por viver essa experiência. E uma combinação linda, né? De uma mensagem bonita para o povo e, ao mesmo tempo, o carnaval, que é festa e tal. Então, foi um negócio muito bonito e muito emocionante mesmo para todo mundo que assistiu, todo mundo que curtiu esse desfile, né? E eu vi também que você gravou um vídeo aí para a nossa campanha de solidariedade, a campanha Nós por Nós, que está no Rio de Janeiro bombando, cumprindo um papel muito importante nesse momento de coronavírus. Eu acho que se tem alguma coisa boa para a gente tirar, é despertar nas pessoas esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de que é momento de um ajudar o outro para que a gente consiga superar um problema que é de todos, né? Todo mundo pode ser afetado por essa doença, que é o coronavírus, então é um momento que a solidariedade ela é fundamental, assim. E você gravou um vídeo apoiando a campanha, ajudando a divulgar. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o papel da solidariedade nesse momento, né? A gente vive uma crise sanitária sem precedentes, as pessoas não conhecem, não sabem, né, no que vai dar, e pelo mundo inteiro, enfim, tem nos chocado bastante as mortes e o impacto dessa epidemia, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco o papel da solidariedade. Sim, esse é um projeto muito bonito de vocês. Queria parabenizá-los, não só por esse projeto, mas pela caminhada de vocês, pelo movimento de vocês. Conversei com a Amanda e com a Flora aqui do Rio, numa reunião online, e espero que a gente possa estreitar cada vez mais essa relação política de visão de mundo, de ação na sociedade. Daqui para frente, me coloco super à disposição.
Acho que a solidariedade é uma atitude política, né? E é necessária em todo tempo, e ainda mais num momento como esse, de crise sanitária, de crise econômica, que revela ainda mais a violência da desigualdade social, da pobreza e da miséria no mundo e no sofrimento, que socorre quem está precisando de ajuda no momento, no tempo presente, na urgência do aqui e do agora, da fome, porque a fome não conhece o dia de amanhã, a fome conhece o dia de hoje, o minuto de agora. E, para além disso, acho que a solidariedade é um valor anticapitalista. Ela anuncia um novo modelo de sociedade, porque o capitalismo não é apenas um modelo econômico, ele é um modelo civilizacional, baseado no individualismo, na competição, na perda de laços de afetividade. Então, acho que a solidariedade ela é uma atitude política que reafirma o valor da comunhão, o valor de se importar com o outro, de não ser indiferente ao sofrimento do outro. Eu espero que a gente possa transitar da solidão à solidariedade e que a gente possa não. Esse é um debate até mais longo, porque eu acho que a solidão pode ser frutífera em muitos aspectos. A solidão pode amadurecer o nosso coração, pode nos abrir para novas realidades, pode nos despir de vaidades. Acho que a gente pode... Eu costumo dizer o seguinte, olhar mais para dentro significa saber olhar mais para fora. Então, acho que um encontro honesto com a nossa solidão pode nos preparar de verdade para uma verdadeira comunhão. Lindo. Eu vou ler alguns comentários aqui da galera que está assistindo. Eu não consigo. Pois. Tá conseguindo ouvir? Não, mas eu tenho uma visão subnormal e eu não consigo ler os comentários. Os comentários são bons? São bons. Ó, apareceu aqui, Jesus é revolucionário, a fé a serviço do povo. Evandro agradeceu por essa oportunidade de diálogo. Vascaína Mermo pediu para mandar um abraço. Muita gente falando de Princípio e do Amor, da música, que você que tem uma participação no CD do Emicida. Acho que travou. Travou? Voltou? Ah, não. Acho que ele saiu e vai voltar, viu, gente? Um minutinho, deu uma travadinha, mas a gente já tá. Já volta. Acho que ele vai sair e voltar rapidinho. Enquanto isso, mandem comentários, que eu vou ler para ele agora, com o que vocês estão achando dessa live. Eu tô achando incrível. Incrível, incrível, incrível. Que coisa linda. Então, comentem aí que a gente vai ler agorinha. Ai. Bom, vou lendo os comentários. Aqui eu queria que ele escutasse os comentários. Mas o que está aparecendo aqui é muito sobre o amor é o elo, essas palavras me acalentam. Parece que o pessoal está gostando bastante. E veio aqui um pedido para ele cantar a música a princípio. Quando ele voltar, eu vou pedir para ele cantar. O que vocês acham? Será que ele canta junto com a gente? Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui de volta, viu? Vamos lá. Ah, e amanhã
Essa live vai estar salva, tá? Quem não conseguiu assistir ao vivo, já avisa para os familiares, amigos e tal, que podem procurar no perfil que vai estar salvo amanhã. Conseguiu voltar aí? Consegui, travou aqui para mim, você me ouve? Tô escutando bem. Eu mudei de lugar aqui em Ó, casa, ver se vai melhorar agora. Desculpa, tá? não, tranquilo. Eu estava aqui lendo os comentários. Eu tinha parado porque eu queria que você escutasse. É, apareceu muita gente falando de Princípia e do amor. Na mandou que ficou arrepiada. Lisiano falando o amor é elo. Mateus, essas palavras me acalentam. Janine falou que Jesus era do gueto, pobre, preto e comunista. Hélida comentou que está muito bom esse debate. O Heliton perguntou qual o nome da sua comunidade religiosa. E Vinícius comentou, essa live está melhor que Marília Mendonça. Esses foram poucos comentários que apareceu aqui. Você quer É, responder sobre qual é o nome da sua comunidade? a minha igreja é a Igreja Batista do Caminho, que funciona no Rio de Janeiro e em Niterói. Igreja Batista do Caminho, se quiser achar no Instagram, é @ibcaminho. Muito bom. Agora, eu queria que você comentasse, é uma pergunta muito genérica, mas se você acha que é possível falar de esperança nesse momento. Sempre é possível. Eu sou discípulo de Jesus e o final do Evangelho não é a cruz. O final do Evangelho é a ressurreição. Então, o Evangelho é realista e esperançoso. Ou seja, nós sabemos e sentimos que a vida tem injustiças, violências e múltiplos sofrimentos. Portanto, a vida tem a cruz. E eu acho que a dor precisa ser respeitada, precisa ser acolhida. A dor precisa ser sentida, a dor precisa ser sofrida. Ou seja, discursos que buscam anestesiar a alma e prometem uma vida sem sofrimento são discursos vazios, injustos e que não dão conta da realidade. Portanto, a realidade da vida tem o seu drama, tem a sua dor, tem a sua cruz. Mas mesmo diante da cruz existe a ressurreição, existe o sonho, existe a utopia, existe aquilo que nos move, nos mobiliza, nos coloca em movimento. Então a esperança é uma exigência ética. A esperança é um compromisso com o futuro no tempo presente, honrando aqueles que tiveram esperança no passado. A esperança é um grito da alma, é a pulsação do coração. A esperança é uma declaração de amor. Como é que eu não vou ter esperança se ainda tem pessoas que passam fome? Como é que eu não vou ter esperança se ainda existe feminicídio, racismo? Como é que eu não vou ter esperança se o mundo ainda não é justo? A esperança é uma exigência. Eu preciso ter e fazer esperança como forma de protestar contra um mundo que ainda é injusto, que ainda é violento, que ainda é desigual. A esperança não é uma opção, é uma vocação, é uma necessidade. A esperança não é do verbo esperar. Como dizia Paulo Freire, a esperança é do verbo esperançar. Ou seja, Esperança. fazer a esperança acontecer. E não fazer sozinho, fazer como vocês fazem, em coletivo, em comunhão. A esperança, mais do que um surto momentâneo, a esperança ela só se mantém na perseverança. Porque se você depender de momentos para ter esperança, você sucumbe diante da agenda do mundo. Então a esperança precisa ser cultivada a cada dia. A esperança precisa ser cultivada com perseverança. Então, assim, para concluir, se o povo negro, por exemplo, no porão do navio, sobreviveu a tamanha injustiça e seguiu em frente, é porque houve momentos que não tinha razão para ser otimista, mas eles construíram um futuro com esperança. Se as mulheres estão aqui, apesar das fogueiras da Inquisição, é porque em determinados momentos elas tiveram que seguir por esperança, porque não havia razão para ser otimista. Porque o otimismo depende de uma análise da realidade. A esperança é uma força interior. Então eu diria no limite que mesmo quando tudo falhar, mesmo no dia mais difícil, mesmo
nos dias em que não há razão para ter otimismo, a esperança, mesmo assim, deve ser aquela pulsação interior nos jogando para o futuro, agindo no tempo presente, honrando aqueles e aquelas que tiveram esperança no passado. Então, é tempo de alimentar bastante a esperança, mesmo diante de todas as dificuldades, né? E é muito importante você relembrar esses fatos históricos, porque é isso, o mundo já passou por muitos momentos difíceis, né? Olha o nosso país que já passou por escravidão, que já passou por ditadura militar, né? E todos esses momentos eles foram superados com força, com coletividade, com luta, mas sobretudo com esperança, alimentando a esperança de que é possível que a gente vai passar por esse momento, né? Então, sem dúvidas, agora é mais um desses momentos difíceis, um momento de crise, junto com um governo irresponsável, um governo genocida, mas que a gente precisa estar junto, né, e alimentar essa nossa esperança. E falando em esperança, nossa última questão aqui, você fez uma participação no CD do Emicida, um CD novo que chama Amarelo, com a música Princípio, um CD lindo, inclusive, que eu gosto muito, um CD que me emociona muito, porque eu passei por um período bem difícil de depressão, e eu acho que é um tema que a gente precisa falar e que a gente precisa estender a mão, né? Hoje eu acho que se eu perguntasse a todas as pessoas que estão assistindo essa live, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém muito próximo, né, que passou ou que está passando por algum adoecimento mental. Então, nossa geração, ela vive esse momento, né, o tempo da depressão, e eu acho que o Emicida foi, assim, incrível ao lançar esse CD nesse momento, trazer esse tema do amarelo, do suicídio, do amor, falar do elo, falar de como que o amor pode ser cura, né? E essa música também, ela diz que todo mundo é um e tudo que nós tem é nós, que tudo que a gente tem é um ao outro. E eu acho que essa mensagem, ela casou muito com essa necessidade de praticar a solidariedade, essa necessidade de olhar para o lado, né? E enxergar que um tem o outro nesse momento difícil, né? Então, por coincidência ou não, você está nessa música. E é uma música que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. E aí a galera aqui ficou mandando os pedidos, né? Vá aqui, ele não dá uma palhinha aí para nós. Ele que é poeta, ele que também canta, ele que é ator, ele que desfila na Mangueira, ele que é pastor. Podia dar essa palhinha para a gente encerrar essa live aqui, né? Agora é com você. Apesar dessa parte ser composição minha, eu não tenho certeza se eu vou lembrar de tudo, mas vou tentar, beleza? Vai lá, com certeza. Veja a vida passar no instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal, sem razão? Seria, sim, seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores. Dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza, tão simples como um grão de areia e confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão e atitude muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual. Tão carnal quanto angelical. Não está no dogma, nem preso a uma religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoa seu filho. Paz é reparação e fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que eu tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para a comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver o Ubuntu da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo. Em amarelo.
Ah, que lindo! Obrigada, muito obrigada. Que lindo, essa música é linda, esse CD é lindo. Acho que é muito importante, quem não conhece ainda, conheça, vai escutar, porque assim, é uma mensagem lindíssima, muito emocionante, e que faz muito sentido para a gente, faz muito sentido para os dias de hoje, assim. Eu queria te agradecer muito por essa participação, também pelo seu trabalho, pelo seu apoio aí ao trabalho nosso de solidariedade, pelo papel que você tem cumprido, que é muito importante. Você como mais um, mas como um importante para a gente nesse meio. E eu queria agradecer muito também pela sua disponibilidade, pela sua disposição de estar aqui batendo esse papo com a galera, porque eu acho que é um papo fundamental para a juventude, né? Se a gente não conseguir conectar, enfim, mudar, trazer os jovens para esse pensamento de humanidade, para esse pensamento de solidariedade, de amor, de olhar para o próximo, também de crítica, de revolução, de combate. Vai ser muito difícil a gente sair de onde a gente está, né, nesse momento. Então, eu acho que esse diálogo com a juventude ele é fundamental. E por isso que esse papo foi tão importante, porque é a soma disso tudo, né? A soma dessa mensagem de amor, de reverência, de contestação, com uma geração importante para mudar esse país, uma geração importante para enfrentar tudo isso que está aí. Muito obrigada, foi assim, lindo, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço a você pela sua condução, pelas perguntas, por me receber tão bem. Agradeço a todas as pessoas que participaram. Muito obrigado assim, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho e de viver esse momento. Queria falar que eu lancei um podcast, tá? Chamado Fraterno Abraço, com reflexões semanais. Já está no Deezer, Spotify, chama-se Fraterno Abraço. Quem quiser acompanhar, amanhã sai um episódio novo. O tema do episódio de amanhã é o encontro honesto com nossa própria solidão. Obrigado, estamos juntos. A vida tem cruz, mas o foco é na ressurreição. Então vamos seguir com solidariedade, com esperança, um ajudando o outro na comunhão. Obrigado, fraterno abraço. Abraço para você também, muito obrigada. E, gente, para quem está aí, essa live vai ficar salva, então divulguem para quem não pôde assistir ao vivo, e ela também vai ser postada no IGVT, vai estar nas nossas redes aí no dia de amanhã. Então, quem não pôde assistir agora, divulga para o colega, divulga para a família, para que assistam no dia de amanhã. E amanhã, 18h30, a gente tem outra live aqui com o companheiro Saulo, que está nos Estados Unidos, e que vai compartilhar com a gente um pouco de como está a situação do coronavírus lá nos Estados Unidos, que se tornou o novo epicentro, né, da doença. Então, a gente vai estar batendo esse papo para compreender um pouco como é que está a situação lá e conseguir também fazer essa reflexão sobre o nosso país, sobre as medidas necessárias, para que a gente não se torne também um epicentro do coronavírus. Então, fiquem ligados e amanhã estejam aqui de novo, divulguem, participem desse momento de reflexão e debate. Boa noite. Descansem, leiam um livro, vejam um filme, curtam e vamos seguir o dia aí com muita esperança e lutando para a gente superar esse momento. Tchau, pastor. Obrigada. Tchau, tchau.